da minha casa! Sai agora! Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da série Na Mira. Conheça o canal se você é novo por aqui. Se você não conferiu todas essas atrações, você tem que ir na página inicial e você vai fazer um tour por lá. Tem categorias, playlists, sessões tão organizadas que você vai ver tudo que eu já produzi. Minisséries, sagas investigativas, coberturas e os episódios independentes, como esse dessa série aqui, Na Mira com Gustavo Negreiros. Se você ir na playlist, você vai ver que tem mais de 80 histórias, episódios fantásticos, histórias muito intrigantes. E casos bem intensos, como o da Victoria Klimb, a garotinha que foi adotada. E olha, vocês precisam ver que história revoltante, é uma barbaridade. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário, então não deixe de conferir e assistir esse caso que eu tenho certeza que você vai gostar. E nós vamos começar essa história agora. Cenários na vida que exigem conselhos maternos lembram Anisha Khan, de tudo que ela perdeu quando sua mãe, Wendy Khan, desapareceu. A sua mãe sempre soube as coisas certas a dizer, e quando ela estava passando por coisas na vida, fora estresse, escola ou trabalho, a mãe sempre estava lá para falar a coisa certa. Mas esse relacionamento íntimo chegou ao fim no dia 2 de junho de 2018, quando a comunicação da mãe, de 46 anos, de Mankato, Minnesota, esfriou. As ligações para o telefone dela não foram atendidas e as mensagens de texto não foram retornadas. A falta de capacidade de resposta era incomum para Wendy Khan. E a Anisha sentiu ao longo do dia que algo não estava certo. Em 3 de junho de 2018, a Anisha, junto com seu pai, apresentou um relatório de pessoas desaparecidas ao Departamento de Segurança Pública de Mankato, a agência de aplicação da lei que atende a cidade. Wendy não foi localizada desde então. A carteira e o celular dela continuam desaparecidos e, aparentemente, o namorado também. Mas ele desapareceu por conta própria. O Departamento de Segurança Pública de Mankato tem uma investigação aberta sobre o desaparecimento da Wendy, que inclui muitas pistas ao longo dos anos. No entanto, sem evidências de crime, o caso não é classificado como criminal. Jemery Clifton, diretor assistente de operações do Departamento de Segurança Pública de Mankato, disse: "Sabe, até agora não temos isso listado como crime. Nem estamos perseguindo ninguém criminalmente em relação a esse desaparecimento ou ao desaparecimento da Wendy. Nós tentamos falar com várias pessoas e algumas delas se recusaram a falar conosco. Mas a Anisa se lembra vividamente do último dia em que passou com a sua mãe. A Wendy a acompanhou em uma consulta médica e mais tarde as duas fizeram compras e foram até a casa da Wendy, que ela dividia com o namorado Mohammed. Elas queriam procurar opções de apartamento online. A Wendy estava tramando um plano para se mudar e dividir um apartamento com a filha. Havia 2 razões para essa linha de raciocínio, de acordo com a filha. Enquanto Mohammed planejava vender a casa, a Anisa disse que a sua mãe também estava pensando em terminar um relacionamento de 9 anos. O relacionamento deles estava em um ponto difícil naquele momento. Então ela disse à mãe: "Olha, a gente pode economizar dinheiro e morar juntas." Durante essa busca pelo apartamento, o Mohammed voltou para casa e ele estava com raiva. E então olhou para Anisa, se virou agressivamente e disse: "Sai da minha casa! Sai agora!" E ela disse: "O quê?" E ele disse: "Se você não sair, eu vou chamar a polícia." Essa demanda não caiu bem com a Wendy. E ela meio que surtou com ele e disse: "Cara, ela é minha filha, ela pode ficar aqui, está tudo bem, Anisa." E aí, logo depois, a Anisa saiu a pé e a sua mãe disse: não, eu vou te levar para casa." E então, ela deu uma carona à filha até seu apartamento. Ela pegou seu laptop e voltou para a casa do namorado. Só que essa foi a última vez que as duas mulheres se viram. No dia seguinte, a Anisa não conseguiu entrar em contato com a mãe por telefone ou mensagem de texto. Preocupada com a falta de resposta da mãe, a Anisa caminhou até a casa dela. Ela bateu na porta, mas ninguém atendeu. E a casa estava escura e o carro da sua mãe havia sumido. A bolsa e o celular da Wendy, que eram visíveis para Anisa pela janela, estavam ausentes
de sua localização habitual. Foi aí que a Anise apresentou o relatório de pessoa desaparecida ao Departamento de Segurança Pública. 4 dias depois que o relatório de pessoas desaparecidas foi arquivado, o Nissan Sentra preto de 2011 da Wendy foi encontrado, estacionado perto de uma farmácia CVS no bloco 200 da Belly Avenue, com um pneu furado. Os policiais adotaram uma abordagem dupla para investigar o desaparecimento da Wendy, seguindo os modelos tradicionais de polícia para localizar uma pessoa desaparecida e aqueles usados para localizar alguém sob uma investigação criminal. A sobreposição desses dois modelos cria a melhor chance de encontrar a pessoa que você está procurando, segundo a polícia. Mas nenhum deles produziu um caminho que levasse até o Wendy, pelo menos não até agora. A polícia revistou minuciosamente o veículo da Wendy de uma maneira usada para investigações criminais aprimoradas. No entanto, a busca não rendeu nenhuma evidência útil para a investigação. E pasmem, também não ajudou a transformar isso de uma pessoa desaparecida em algum tipo de investigação criminal. Os moradores locais foram ouvidos pela polícia, os amigos e familiares da Wendy Kahn também vasculharam a área, distribuíram panfletos, perguntaram aos moradores se tinham visto alguma coisa, e a Anissa diz que alguns moradores ofereceram imagens de vídeo de segurança, só que as câmeras infelizmente não conseguiram capturar a área onde o veículo da mãe estava localizado. Imagens de segurança do CVS localizados perto do veículo da Wendy também foram acessados, mas não mostraram nem forneceram qualquer visão clara do veículo. Os investigadores também revistaram a casa que a Wendy dividia com Mohammed, e lá eles descobriram que ela deixou para trás os seus pertences, incluindo os seus 2 amados gatos. Até o momento, os cartões financeiros dela não foram acessados e o seu celular também não foi achado, apesar do uso da tecnologia disponível. As autoridades trabalharam bastante para tentar localizá-la por meio de canais normais de pessoa a pessoa e também tentaram encontrar algum tipo de valor de evidência eletrônica de onde ela estava antes do seu desaparecimento e onde ela poderia estar depois do seu desaparecimento. Só que qualquer coisa até esse ponto, obviamente, não foi frutífero. Só que Jeremy Clifton, do departamento da polícia, não indicou se o Mohammed era considerado suspeito e nem disse especificamente se o Mohammed foi questionado sobre o desaparecimento da Wendy. Tudo que ele disse foi: a Wendy teve um relacionamento com uma pessoa próxima ou no momento do seu desaparecimento. E eu estou relutante em dar um nome ou confirmar um nome, mas alguém com quem ela teria um relacionamento, seja romanticamente ou não, em amizade ou parceria, foi conversado. Só que aí, quando eu fui analisar o histórico desse homem, eu percebi que há registros criminais que mostram que ele foi condenado por contravenção e acusações criminais relacionadas à agressão doméstica e perseguição no Texas e em Minnesota. Atualmente, ele tem um mandado de prisão decorrente de uma violação de condicional do ano de 2017 no condado de Blue Earth, em Minnesota. Mas antes de ir mais fundo nisso, o que se sabe especificamente sobre a relação dos dois? Bom, vocês vão ouvir agora. O relacionamento, de acordo com a filha, foi intermitente ao longo dos anos. O relacionamento sobreviveu a várias mudanças, com a Wendy residindo em Iowa, Pensilvânia, Scampi, Minnesota, durante todo o namoro. No entanto, em dezembro de 2017, a Wendy se mudou da Pensilvânia para Mankato, onde residia com Mohammed. Esse arranjo de vida era novo para o casal e aí foi um grande passo. E não era como se eles estivessem exclusivamente juntos antes. Em Mankato, as coisas eram diferentes. Eles estavam juntos de forma exclusiva, em um relacionamento mesmo. Só que, em 6 meses, dentro dessa nova janela de vida, a Wendy estava planejando se mudar. As coisas não estavam dando tão certo e foi aí que ela e a filha começaram a procurar apartamentos. Em um determinado ponto, elas tiveram a ideia de comprar a casa do Mohammed, que já estava planejando vendê-la, e se mudar para a região metropolitana de Minneapolis, em St. Paul. Só que ele disse: não, isso não vai acontecer, eu não vou te vender a minha casa. Ele não foi nem um pouco receptivo com essa ideia. E a Anissa se lembra que a sua mãe começou um relacionamento com Mohammed quando ela era apenas uma adolescente, e mesmo assim, nunca gostou dele. Ela chegava em casa do treino de basquete, às vezes ele estava lá, e ela simplesmente descia as escadas
ou ia para o quarto, mas não falava com ele. Em 10 de julho de 2018, cerca de um mês após o desaparecimento da Wendy, o Mohammed vendeu a casa no quarteirão da West 9th Street. Ele não foi ouvido desde então. Uma verificação de antecedentes do Mohammed não mostrou nenhuma atividade após a venda da sua casa em Mankato, em julho de 2018, e ele não registrou o endereço ou usou seu número de seguro social para fins de trabalho. Isso é altamente inconsistente com seu histórico de ações desde que ele chegou aos Estados Unidos vindo do Paquistão na década de 1980. O número de seguro social foi concedido a ele em Utah em 84, e em 1988, de acordo com um abrangente relatório de antecedentes. Desde 98, ele mantinha um registro consistente de endereços nos Estados Unidos, incluindo locais na Geórgia, Texas e Minnesota. O Mohammed também manteve registros de emprego consistentes até 2018, incluindo empresas pertencentes ao Texas e Minnesota. O registro eleitoral também indica que a última vez que ele votou foi em Mankato, em 8 de novembro de 2016. As autoridades também se recusaram a comentar se a polícia revistou o veículo dele ou tentou obter acesso às suas comunicações. As tentativas de um jornal de enviar um e-mail para o Mohammed não foram respondidas, e as mensagens de voz deixadas em uma conta de celular da Verizon conectada ao seu nome também não foram retornadas. Antes e durante seu relacionamento com a Wendy Kahn, ele foi considerado culpado de vários crimes violentos no Texas e em Minnesota, embora nenhuma das acusações criminais ou condenações esteja relacionada ao Wendy. Só que os registros do Tribunal do Texas indicam que ele foi condenado por acusações relacionadas à agressão doméstica e evasão da polícia. Ele também foi condenado por uma acusação de agressão e lesão corporal de membro da família, classificado no Texas como uma contravenção de classe A. A condenação resultou de um incidente de 30 de janeiro de 2006. Mais tarde naquele ano, ele foi condenado por uma acusação de fugir da prisão com um veículo motorizado. Aí a prisão ocorreu em 26 de fevereiro de 2006. As condenações criminais dele continuaram após sua mudança para Minnesota. Em 2016, ele foi condenado no condado de Blue Earth por uma acusação de agressão doméstica decorrente de um incidente de 2015. Mais tarde, naquele ano, ele foi condenado por uma acusação de abuso doméstico relacionada à violação de uma ordem de proteção. Em 17 de maio de 2017, um júri considerou o Mohammed culpado de perseguir e violar uma ordem de proibição de contato. A violação ocorreu na clínica Mankato, onde o Mohammed seguia a vítima por 2 lances de escada até o porão. Durante esse tempo, o Mohammed bloqueou a pessoa do topo da escada enquanto também agarrava o braço dela. Aí o Mohammed contestou as condenações, alegando que as evidências apresentadas no tribunal não provavam que ele tentou fazer com que a vítima se sentisse assustada ou intimidada. Em 25 de junho de 2018, o tribunal rejeitou o recurso. Depois de não comparecer ao tribunal, um aviso de violação de liberdade condicional foi emitido em 6 de julho de 2018, resultando em um mandado de prisão 2 dias antes do Mohammed vender sua casa em Mankato. Não se sabe se o departamento de polícia está ou não procurando ativamente o Mohammed, e quase 4 anos após o desaparecimento da Wendy, a polícia diz que a investigação sobre o desaparecimento dela permanece aberta, com investigadores ansiosos para encontrar outras peças que faltam no quebra-cabeça. Quanto à missão da Anisa para encontrar a mãe, ela disse que a chave é achar respostas e continuar buscando. Ela falou, sabe, eu me mantenho nos meus pensamentos e vou continuar espalhando a palavra. Nós nos preocupamos com ela e queremos que ela volte para casa, mas, realisticamente, queremos apenas um fechamento nesse ponto. Ela merece isso e nós merecemos isso. Para mim, esse homem é culpado, claramente culpado. Agora, antes de dar minha opinião sobre isso, eu queria entender como a Wendy mantém um relacionamento de 9 anos com uma pessoa com um histórico criminal tão vasto. Às vezes as pessoas, eu não estou culpando ela, mas eu preciso fazer o alerta para quem me ouve, porque isso é mais comum do que aparenta. Tem pessoas que às vezes são pegas de surpresa com alguém que não aparenta ser perigoso. Enquanto tem pessoas que namoram o perigo. A pessoa tem o histórico de violência, o histórico criminal, golpes. Enquanto, olha, várias coisas aconteceram antes do relacionamento deles começarem, né? 2006 e tal, já que o relacionamento durou 9 anos.
Então começou anos depois disso. Mas outras situações eram bem recentes, 2016, ou seja, o homem era um bandido em diversos níveis. E a Wendy vai morar junto com ele. Eu não entendo, às vezes as pessoas elas têm uma cláusula de, sabe, ai, tá fazendo mal, mas se não tá fazendo mal pra mim, então eu não corro perigo. Meu Deus! Obviamente, se a pessoa tá fazendo mal a outra pessoa, ela vai te fazer mal também, ou ela pode te fazer mal. Não é porque, ai, a gente tá bem, estamos num relacionamento que você está isento de qualquer tipo de risco. E às vezes o que eu mais ouço é que eu tô apaixonada, ou estou apaixonado. E eu falo, gente, essa paixão vale a pena se terminar no caixão? Aí não, sabe? Mas não vai chegar até esse ponto. Mas eu tenho certeza que a Wendy não esperava que chegasse também. E vamos ser francos, essa mulher não está viva. Não está viva, foi ele que tirou a vida dela. Claramente, o histórico aqui... Olha, eu já comecei a desconfiar dele antes de saber do histórico. Porque foi pra casa, rolou aquela briga e ela não apareceu depois. Depois que eu vi o histórico, aí as minhas certezas foram para as alturas. Inclusive, a forma como ele sumiu é exatamente o que o culpado faria. E assim, é chocante em como esse homem conseguiu fazer tudo isso e ainda assim se dar bem. Sumir com alguém do mapa parece ser difícil nos dias de hoje com tanta tecnologia, mas ainda assim algumas pessoas conseguem não apenas realizar o crime, mas se safarem em plena luz do dia. Existem aqueles crimes que não há suspeito e todo mundo se pergunta por que ou quem. Agora aqui as respostas dessas duas perguntas colidem na mesma pessoa. Um culpado latente e dificilmente inocente, olhando para um sujeito com uma abundante trilha criminal. Ao mesmo tempo, um imigrante, e para piorar, sendo um homem que se encaixa numa realidade em que, quando a mulher some ou falece, o parceiro é sempre o principal suspeito, você não acreditaria que ele pudesse se safar tão facilmente. Mas aí nos perguntamos, como? Bom, a palavra que me veio à mente quando eu refletia sobre esse caso era sorte, porque a sorte, por definição, é baseada no acaso. Isso isolando as respostas que se encaixam para cada grupo religioso, ou seja, a maneira como os católicos, espíritas e evangélicos veem a sorte é diferente, e cada grupo detém uma resposta espiritual sobre o assunto. Mas, de acordo com o professor Richard Wiseman, professor de psicologia, as suas ações e mentalidade podem aumentar as suas chances de ter sorte. Em seu estudo de 10 anos publicado em 2003, o professor conversou com 400 pessoas que se auto-identificaram como sortudas ou azaradas. E ele descobriu que aqueles que continuamente tiveram boa sorte profissional e pessoalmente responderam a situações de maneira semelhante. Entre 4 tópicos principais, o primeiro é: essas pessoas aproveitaram as oportunidades, depois elas ouviram suas intuições, elas também são otimistas e, por último, resistentes. A dimensão do neuroticismo mede o quão ansioso ou relaxado alguém está. E o professor Richard descobriu que os sortudos eram metade tão ansiosos quanto os azarados. Mas as pessoas sortudas tendem a ser mais relaxadas do que a maioria, e elas são mais propensas a perceber oportunidades ao acaso, mesmo quando não estão esperando por elas. Então é fácil para a maioria das pessoas esgotarem as oportunidades em suas vidas, mas as pessoas sortudas ainda encontram algo positivo em uma situação de azar. Infelizmente, tanto pessoas boas ou más podem ser inteligentes, espertas e talentosas, e esses talentos estão à disposição para qualquer um deles, sem fazer distinção de caráter, nacionalidade ou cultura. E o que mais fica claro é que a pessoa mal intencionada não é uma ameaça para o mal. Ele é um sitiante, um transeunte, um traidor, um impostor e um enganador, ou mesmo um ladrão. E nesse caso, um homicida. Bom, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha, dá o seu like e passe esse vídeo adiante. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa.
O livro tem mais reviravoltas do que você consegue imaginar e o envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Vai autografado se você quiser, com um kit de marcadores e um pôster também. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde acontecem votações, bastidores e muita coisa exclusiva que vem à tona apenas por lá. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!